Meher Baba disse: penetrar na essência do ser e do significado e liberar a fragrância da realização interna para orientação e benefício dos outros, expressando-a em formas mundanas de verdade, amor, pureza e beleza. Este é o único jogo que contém toda a validade absoluta e intrínseca. Todos os outros acontecimentos, incidentes e realizações podem, em si mesmos, não ter uma importância duradoura. O yoga tem sido chamado de uma prática para a concentração das nossas faculdades em um único ponto, tendo como fim transcender as limitações do ego. Mas e o Karma Yoga? Quem teria suspeitado que a estrada para Deus passaria pelos afazeres domésticos e o mercado? O mundo se torna um meio para nos livrar das teias dos apegos mundanos. Que artimanha engenhosa! Em vez de nos enredar, de repente os nossos atos nos libertam. O Gita diz: aquele que em todos os seus trabalhos vê Deus, na verdade, caminha para Deus. Quando nos voltamos pela primeira vez para realizar o nosso trabalho como uma prática espiritual, ainda estamos operando a partir do mundo de apegos e desejos, porque o desejo de se libertar ainda é um desejo. Mas quando o Paya, o método, começa a funcionar, ele nos conduz a uma compreensão mais profunda da razão e sabedoria subjacentes em todo o sistema. Vemos quem somos e o que está acontecendo sob uma ótica diferente. E junto com essa compreensão, surge uma impessoalidade crescente em relação às nossas vidas. Impessoalidade. Não é um envolvimento menor, mas uma romantização menor de tudo. Menos melodrama e menos estresse na execução. Continuamos a viver nossas vidas e as vivemos o mais perfeitamente que conseguimos, mas as vivemos de um modo cada vez mais desapegado. Cada vez menos agimos pelos nossos motivos ou desejos, nem mesmo pelos que vêm de uma mente elevada, como a busca da iluminação. Estamos simplesmente agindo porque o nosso Dharma é agir. Essa é a essência do Karma Yoga. Eu te revelarei um mistério supremo, diz Krishna, porque a tua alma tem fé. É visão e sabedoria que, quando conhecidas, te libertarão do pecado. Lembrem-se do que está acontecendo aqui. Krishna está agora na parte do como do seu discurso. Ele está instruindo Arjuna nas várias técnicas que este pode usar como yogas para chegar a Deus. E esta afirmação de Krishna dá início a uma parte fascinante do diálogo. A dupla visão e sabedoria a que Krishna se refere pertencer ao caminho da Jnana Yoga, da compreensão atingida via mente pensante. Não importa qual a prática que realizamos, para compreendê-la integralmente temos que aplicar a visão e sabedoria, às quais Krishna se refere. Sempre que pensamos sobre as nossas práticas ou falamos sobre elas, o pensamento e a fala são formas de Jnana Yoga. Quando eu descrevo para vocês a prática do Karma Yoga ou a prática do Bhakti Yoga, a descrição é uma técnica do Jnana Yoga. Para compreender o yoga devocional, compreender por que meditamos, compreender por que repetimos o mantra, precisamos desenvolver um tipo de sabedoria discriminatória que possa diferenciar o real do irreal. E o caminho para desenvolver essa discriminação é o Jnana Yoga. As nossas práticas de meditação são práticas de meditação. As nossas práticas devocionais são práticas devocionais. Mas quando falamos sobre elas, tornamo-nos Jnana Yogis. Podemos ver isso pela maneira como as várias formas de prática espiritual se apoiam umas nas outras. Elas não ficam sozinhas. Elas se apoiam e trabalham juntas. Isso é verdade no hinduísmo e também em outras práticas. No budismo Theravada, por exemplo, Pana
ou compreensão correta, é um dos 3 aspectos que formam a prática espiritual. Sila e Samadhi são as outras 2. Sila é purificação e Samadhi, concentração. Os 3 aspectos trabalham em relação um com o outro, em um tipo de padrão espiralado. Vocês caminham em torno deles e entre eles, e as práticas se complementam entre si e discutem entre si. E você se eleva um pouco mais a cada volta. Elas são sinérgicas. A menos que vocês já tivessem desenvolvido um determinado nível de sabedoria, por exemplo, a sabedoria significando o reconhecimento de que existe algo agindo além do jogo, não teriam escolhido um livro como este. Talvez, após a leitura desse livro, vocês decidam começar a meditar. Por meio da meditação, se aquietarão e poderão desenvolver mais sabedoria. Essa sabedoria acrescentada poderá lhes mostrar algumas das impurezas que há em vocês, o que os levará a realizar purificações. Quando estiverem mais purificados, isso intensificará a sua meditação. Quando a sua meditação ficar mais forte, vocês irão mais fundo e desenvolverão mais sabedoria, e assim por diante. De alguma maneira, todas as práticas do Jnana Yoga trabalham com as nossas faculdades intelectuais e com diferentes níveis de mente para obter algo que está além da apreensão mental. Isso é chamado de sabedoria superior, e sabedoria superior é bem diferente de conhecimento. Não quer dizer a mesma coisa, é algo totalmente diferente. O conhecimento é uma função do intelecto. A sabedoria superior vai além da mente e do intelecto. Então, a sabedoria superior é aquilo que buscamos e que está fora das nossas mentes. Mas precisamos encontrar maneiras de chegar lá, ou pensamos que precisamos. E a rota do conhecimento e do intelecto é apenas um entre os caminhos. Mas cada método tem as suas armadilhas. Por isso, permitam-me explicar o que me parece ser um dilema ligado ao uso do intelecto como veículo. O intelecto é como um siddhi, um poder do yoga, e como todos os poderes, é muito sedutor. É fácil para nós nos deixarmos seduzir por todas as coisas fascinantes que podemos saber sobre alguma coisa. Porém, o nosso conhecimento não é sabedoria, é conhecimento. E toda essa fascinação por conhecer coisas pode terminar nos levando mais para fora do que para dentro. Ficamos aprisionados no mundo do conhecimento. Nos ocupamos reunindo mais e mais conhecimento mundano e focalizando na matriz da mente racional em vez de nos abrirmos para a sabedoria mais profunda. Então, a própria ferramenta que estamos tentando usar para escapar se torna a nossa armadilha. Porque com o conhecimento ainda existe sempre um conhecedor e um aquilo que é conhecido. Você pode se levantar e ir até a porta e bater, mas não pode entrar enquanto souber que sabe algo. Sinto muito, dirá São Pedro. Somente quando o conhecedor e o conhecido se tornarem um, aquele um cruzará a porta. Ninguém que sabe alguma coisa atravessa a porta. O que significa que o sacrifício final para o gnana, o intelectual, é desistir de conhecer de qualquer coisa. Com isso, não quero de modo algum menosprezar o intelecto. Acho somente que temos de mudar o que pensávamos ser o pensamento. O intelecto é uma ferramenta requintada. É realmente o nosso recurso mais forte como humanos. E, de certa forma, é a ferramenta mais poderosa que temos a nosso serviço para prosseguir em nossa viagem. Após termos compreendido o que é a viagem e entendermos que se supõe que o intelecto seja um servo, não o senhor, então poderemos usar com habilidade os nossos intelectos sem nos deixarmos aprisionar pela nossa fascinação por todas as coisas maravilhosas que encontrarmos, ou pela sutil armadilha do ego de saber como é. Poderemos deixar de ser cativos das nossas próprias mentes.